Boa noite, bem-vindos a mais um Em Casa à Conversa, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos durante este período da pandemia da Covid-19 e falamos sobre as implicações que esta pandemia tem nas nossas vidas. Antes de iniciarmos a conversa de hoje, vou convidá-los a subscreverem o nosso canal no YouTube, a seguirem-nos na nossa página no Facebook e também a acompanharem o trabalho que o Mais Guimarães realiza diariamente de informação dos guimaranenses no maisguimarães.pt. Hoje, à conversa, teremos Torquato Ribeiro, ex-vereador da Câmara Municipal de Guimarães, é com quem vamos falar sobre Guimarães, sobre a pandemia no Concelho Guimaranense, também no país. Abordaremos esta questão ao nível nacional e vamos falar a partir destes momentos. Boa noite, Torquato Ribeiro, como está? Obrigado por ter aceito o convite para esta conversa de hoje. Que implicações teve a pandemia na sua vida? Boa noite, Eliseu. Antes de mais, obrigado pelo convite, que agradeço com muito agrado. A pandemia, na minha vida, naturalmente que me confinou, obrigou-me também a um confinamento. Eu penso que segui o exemplo da maioria das pessoas e da maioria dos portugueses e, portanto, a minha atividade profissional também teve alguma, digamos, recaída, porque deixou de ter a normalidade que tinha e, portanto, passou a ser muito mais limitada e muito menor do que aquilo que era suposto ser. Claro que eu, como trabalho, portanto, sou um trabalhador independente, trabalho por minha conta e vou tendo a oportunidade de agendar dentro daquilo que são os meus interesses e os interesses para quem trabalho e, portanto, esse agendamento tem sido feito no sentido de manter as precauções necessárias que eu penso que tem de haver nesta nova para tentar enfrentar este vírus que de facto nos está a transtornar a vida, a uns mais que a outros, naturalmente, que nem todos têm a mesma opção que eu tenho de poder escolher ou agendar a minha atividade profissional, mas vamos tentando fazer, cada um com as suas ferramentas, tentar ultrapassar esta grande dificuldade. Eu penso que é o ponto principal neste momento e a grande preocupação de todos neste momento, que é exatamente esse, tentar enfrentar o melhor possível esta grande dificuldade. E como é que vê este desconfinamento? Hoje é notícia o facto de, durante esta semana, ter aumentado o número de casos em vigilância ativa em Guimarães, sobretudo neste aspecto. Isto, por exemplo, porque houve um cidadão, um guimaranense, que regressou da América e que, pelos vistos, terá realizado uma festa em sua casa e colocou já várias pessoas em vigilância ativa, já que ele foi depois internado no Hospital Senhora da Oliveira. Estamos a facilitar demasiado a um desconfinamento maior e mais tranquilo do que aquilo que seria desejável? Como é que vê? Ora bem, eu vejo, assim, há sempre preocupação quando nós vamos lendo ou vamos vendo que há situações, há pessoas que têm umas práticas que põem em causa todo o trabalho que tem sido feito pela maioria da população. Isso é preocupante para todos aqueles que fizeram esse esforço e que veem com alguma facilidade outros a não ter os mesmos cuidados, pondo em risco uma boa parte da população. Agora, o que me parece é que mesmo assim, e estou-me a referir, por exemplo, ao Norte, mesmo com esses casos que vão surgindo, não me parece que esteja descontrolado e, portanto, neste momento ainda há condições para nós mantermos algum otimismo, porque estamos de facto a ultrapassar este obstáculo com alguma facilidade até. Penso que quando esta epidemia surgiu, havia a noção que nós iríamos ter, digamos, um surto maior do que aquele que se verificou, pelo menos o inicial. Estou a falar do inicial porque nós estamos a ter alguns focos na Zona Sul, maior do que aqueles que era suposto haver, porque de facto a Zona Sul teve um bocado à margem da primeira fase da pandemia. Hoje já não é assim, já é o contrário, não é? A situação inverteu-se, mas penso que mesmo assim a situação da pandemia tem sido controlada com alguma eficácia aqui por nós portugueses. Portanto, são preocupantes os casos, mas são pontuais e espero que não sejam generalizados. Não é? Isso é sempre a nossa grande preocupação. Nesta altura faz sentido todo o país estar fechado ao exterior
devido a este foco que existe na zona da Grande Lisboa e Vale do Tejo. Temos o país parado, por exemplo, as fronteiras fechadas com Espanha e no norte do país há relativamente poucos casos de Covid. Haveria um cerco a Lisboa, como alguns defendem, faria sentido nesta altura para libertar o resto do país deste estigma que existe acerca de muitos casos de Covid em Eu, muito sinceramente, eu mais já generalizado. ouvi essa teoria do cerco a Lisboa. Não me parece que haja condições e haja necessidade de haver esse cerco. O problema de Lisboa já está praticamente, já foi analisado, já sabemos qual foi ou qual é o principal motivo desse alastrar da pandemia e o que é necessário fazer, neste caso concreto, até porque a situação ainda não chegou a uma fase de ruptura, é naturalmente que eu tenho esta teoria agora, mas amanhã, se de facto o alastramento for de tal forma que ponha em causa o todo do território, as medidas terão que ser outras. Neste momento parece-me que ainda não há necessidade disso. O que há necessidade é de fazer aquilo que não foi feito em Lisboa, porque sabemos que uma boa parte da população, ao contrário de mim e de outros, que puderam parar e puderam estar confinados em casa e a fazer o seu trabalho, muitos até tiveram a oportunidade de fazer teletrabalho, mas sabemos que há funções profissionais que não é possível no teletrabalho, têm que ser feitas pelos próprios no seu trabalho. E, portanto, todos esses trabalhadores foram chamados para, estoicamente e heroicamente, desempenhar a sua função para que o país não parasse todo. Porque eu estive confinado, mas entretanto tinha o pão, tinha toda a alimentação, eu sabia que existia no supermercado, havia um hipermercado ou um supermercado aberto, ou seja, há toda uma série de serviços que funcionou e que obrigou um esforço de um setor da população, uma grande parte da população, a manter-se no trabalho. O problema no Sul, o que está agora a discutir, é que o problema no Sul, os problemas dos transportes não foram resolvidos. E, portanto, tem sido o motivo do principal alastramento da pandemia. Os transportes que não são suficientes para a população, já não eram antes da pandemia, mas agora estão agravados, porque sabemos que há empresas de transportes que preferiram adotar a figura do layoff e, portanto, deixarem de ter a função que eram obrigados a ter em situação normal, preferiram entrar em layoff, retiraram meios de transporte do território e fizeram com que a população que estava dependente do transporte tivesse que utilizar o transporte disponível, que já era pouco, e se era pouco na altura, agora é muito menor. E, portanto, pondo em risco, em maior risco, a população que precisa de trabalhar. Porque há pessoas, nós temos é que perceber isto, na atual situação, há pessoas que têm mesmo de trabalhar, não têm outra opção. Eu tive a oportunidade de ter opção, há muita gente que teve a oportunidade de ter uma opção, de estar confinado e trabalhar na mesma, para manter-se um pouco na linha d'água, mas há muita gente que não teve essa opção. E nós temos que perceber isso e dar condições àqueles que não têm a opção para poderem fazer a sua atividade ou desempenhar a sua atividade com a segurança que nós tivemos a oportunidade de a ter. E é esse sentido também de justiça, ou a atribuição da justiça na prática de cada um de nós, que nós temos de ter a noção, que é esta oportunidade de ter a opção e aqueles que não a tiveram. E não devemos sacrificar aqueles que não tiveram a opção, porque esses, enfim, tiveram que fazer. Relativamente à forma como o Governo geriu este processo, que avaliação é que faz sobre o timing em que decretou, por exemplo, o primeiro estado de emergência, como agora está a realizar este desconfinamento? Que avaliação é que é possível fazer já nesta altura? Eu penso que as avaliações geralmente fazem-se no final. Nós ainda não chegámos ao fim da linha e, portanto, qualquer análise que possa ser feita hoje, se eu fizer uma análise hoje, ela será muito mais positiva se correr bem daqui para a frente, será positiva e, portanto, ficaríamos no positivo. Mas nós sabemos e podemos e temos a noção que ainda é cedo para deitar foguetes. Portanto, a expressão é popular, mas serve para esta causa. E, portanto, eu penso que todos os governos, aliás, a maior parte dos governos atuaram um pouco no escuro, porque isto não se sabia exatamente como era, não se sabia, foi pela primeira vez, eu, por exemplo, já tenho 6 dezenas de anos e, portanto, foi a primeira vez que assisti a um fenómeno destes e, portanto,
Isto não é normal, foi uma coisa extraordinária, extraordinária não magnífica, mas extraordinária porque de facto não era ordinária, não era normal. E como tal, a resposta é uma resposta sempre no escuro. Nós tivemos os primeiros indícios da pandemia, realizaram-se e foram identificados na China. A China resolveu o problema da forma como pôde e soube, na altura. Nós ficámos um bocado à espera, e quando eu digo nós, todos aqueles que não são chineses e que estão fora do território chinês, ficaram um bocado à espera da forma como os chineses resolveriam este problema, mas durante muito tempo foi considerado um problema dos chineses. Verificou-se hoje, e está mais que verificado, que não era um problema dos chineses, seria um problema mundial. Demorámos tempo a reagir, ao contrário daqueles que dizem que os chineses demoraram tempo a reagir, mas os chineses foram os primeiros a ter, portanto, naturalmente, a espera e a demora seria natural, porque não havia hipótese, não havia comparações a fazer. Nós já tínhamos os chineses, já sabíamos o que se tinha passado na China e demorámos tempo a reagir. E, entretanto, passaram 2 ou 3 meses depois da pandemia na China. A reação que se faz já devia ser uma reação preparada, nomeadamente em relação aos equipamentos que sabíamos que seriam necessários, ventiladores, máscaras, etc, etc. Não foi nada disso acautelado, porque nós percebemos que, em determinado momento, a procura deste tipo de equipamentos, alguns deles aqui até, nomeadamente em Guimarães, e felicito quem o fez, que tiveram, digamos, a humanidade de poder, tendo condições financeiras, de poder oferecer à cidade equipamentos desses, mas sabemos que os equipamentos, mesmo para atuar de imediato, não havia essa possibilidade porque a procura do equipamento era tal a nível mundial que a entrega estava sempre condicionada um pouco à capacidade produtiva. E sabemos nós, ainda por cima, que essa capacidade produtiva estava centrada na China, portanto, naturalmente a China não estava também preparada para produzir em grandes quantidades aquilo que era necessário para o mundo todo. Portanto, isso trouxe alguns problemas para resolver este grande problema da pandemia, ao ponto de tentar atrasar o mais possível o pico, que era a grande preocupação das autoridades, e eu percebi isso, tentar atrasar o mais possível o pico, porque de facto os hospitais não estavam preparados para receber, digamos, uma grande quantidade de imediato de doentes a necessitar de cuidados intensivos. E essa era a grande preocupação, e penso que essa parte foi, pelo menos nessa altura, ultrapassada. E foi considerado, e passou-se um bocado naquela chamada na curva, que de facto foi planada e, portanto, nós não tivemos um pico muito grande capaz de pôr em causa o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde, que foi o garante da resolução deste grande problema. Porque todos sabemos que a maior parte da iniciativa privada ligada à saúde se pôs de lado em relação a esta matéria. Foi uma afirmação do Serviço Nacional de Saúde? Foi uma afirmação para aqueles que não acreditavam da capacidade de reação do Serviço Nacional de Saúde. Penso também que muitos dos que achavam que o Serviço Nacional de Saúde também devia ter uma grande componente privada, porque aliás, nós, antes da pandemia, a teoria era essa, chegámos à conclusão, já antes para quem estava atento, já antes da pandemia, sabíamos que os casos mais difíceis, que muitas das vezes eram levados para os serviços privados de saúde, geralmente acabavam sempre a ser resolvidos no hospital público. A teoria era quase sempre esta, porque sabemos sempre que o apetite dos interesses privados levava a tratar de casos que fossem mais rentáveis do ponto de vista da eficácia e mesmo do ponto de vista financeiro. Ficavam para o serviço público, geralmente, aqueles casos mais complicados e mais onerosos e também mais dispendiosos do ponto de vista financeiro. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde daqui sai reforçado no prestígio. E espero que esse reforço do prestígio também se traduza depois no reforço financeiro e no reforço pessoal, porque toda a gente percebeu que é necessário reforçar o Serviço Nacional de Saúde, que foi depauperado ao longo destes últimos tempos, bastante depauperado, ou seja, houve um grande desinvestimento, um desinvestimento propositado um pouco por governos que acreditavam também que a iniciativa privada podia dar uma resposta. Não foi, não deu, e o garante dos portugueses, quer fossem ricos ou quer fossem pobres, foi no Serviço Nacional de Saúde. Isso ficou uma lição, e é preciso tirar esta lição e que esta lição seja, de facto, difundida pelos portugueses para que percebam que um serviço público
funciona melhor em casos, nestes casos e noutros, pronto, isto não é só em caso de pandemia, funciona melhor e é um garante de alguma justiça na saúde para todos. O mesmo não se passou nos transportes. Os transportes públicos, como também estão na iniciativa privada e que deviam, da nossa perspectiva, nós comunistas, na nossa perspectiva, que deviam ser devia ser um serviço público, porque o transporte é fundamental para o funcionamento do país. Defendemos isso a nível nacional, mas também defendemos aqui a nível local, como é sabido, da maior parte das pessoas. E o Serviço Nacional de Transportes não está a funcionar devidamente. Porquê? Porque o layoff é mais vantajoso para as empresas de transporte do que colocar transportes na rua com a segurança que é exigida pela Direção-Geral de Saúde. Ou seja, a capacidade de um autocarro diminuiu significativamente perante as condições de segurança de saúde que a Direção-Geral impõe. E isso torna-se muito menos apetecido para quem detém os transportes privados. E naturalmente que prefere manter-se em layoff do que propriamente estar a trabalhar numa situação que de facto não é vantajosa. Ora, isto é uma situação que nós devemos evitar, porque é isso que está a provocar a ausência de transportes ou a falta de transportes capazes de levar as pessoas em segurança na Zona Sul, que é a zona que mais utilizam, pelo menos é uma parte do país que mais utiliza os transportes públicos, que mais dependente está de transportes públicos. Também que saia como lição desta pandemia a necessidade de controle por parte do governo dos transportes públicos, que são um pilar fundamental para o nosso desenvolvimento e para o nosso bem-estar, neste caso concreto, e até para a nossa segurança sanitária. Relativamente a Guimarães, notou que há essa dificuldade nos transportes públicos? Em Guimarães há queixas que de facto funcionam, embora Guimarães não tenha a dimensão, porque nós ao longo do tempo, com o desinvestimento que fomos permitindo que fosse feito nos transportes públicos, os transportes públicos não têm a dimensão da importância que têm noutras cidades, por exemplo, nomeadamente no Porto ou Lisboa, nas grandes cidades. As coisas não são comparáveis. E, de facto, as pessoas em Guimarães também já se habituaram a ter que ser autotransportadas no seu veículo próprio ou arranjaram outras opções. A própria dispersão conseguia com a não cobertura, que é notado, com a não cobertura de transportes de rodoviários coletivos, fez com que as pessoas tivessem que optar por outras soluções, mas isto estou a falar de uma franja da população que não é a sua totalidade. Aqueles que precisaram de transportes públicos tiveram algumas dificuldades, parece que houve alguma supressão também de alguns autocarros e etc. Portanto, e aliás o próprio comboio teve supressão, quem quisesse ir daqui, e penso que ainda se mantém, quem quiser ir diretamente de Guimarães para Lisboa, tem que esperar 2 horas no Porto, ou vice-versa, cambiar de Lisboa, espera 2 horas para arranjar um comboio que o traga para Guimarães. Portanto, isto não é aceitável. Nós temos que, de facto, exigir a manutenção deste tipo de serviços, porque este tipo de serviço é que faz com que haja mais procura, quer dizer, os serviços que respondam às necessidades das pessoas, é que é um serviço que terá futuro. E, portanto, nós queremos que, de facto, o serviço coletivo de transportes tenha futuro, porque sabemos das implicações secundárias que, se não for assim, que nós teremos no futuro também, portanto, do ponto de vista ambiental. Quando, até 2017, exercia a função de vereador na Câmara Municipal, essa era uma das questões que levantava com alguma regularidade, a questão dos transportes em Guimarães, dos transportes públicos. É uma questão que está a demorar demasiado tempo a ser resolvida. Há uma solução que a Câmara Municipal esteja a apontar e que a ver do Dr. Cato Ribeiro seja suficiente para resolver definitivamente a questão dos transportes em Guimarães? Nós, quando isso era a questão de transportes públicos e as ligações, até uma ligação de comboio a Braga, isso foi sempre ao longo da última década ou 2 décadas, foi sempre uma bandeira da CDU, portanto não tem a ver comigo, tem a ver com a força política que entende, quer para Guimarães, quer para todo o território, entende que deve haver uns transportes públicos capazes de, como disse, de responder às necessidades das pessoas. Foram dados passos, como sabe, com uma alteração legislativa, e ainda no tempo em que eu era vereador, em que de facto as câmaras municipais podiam tornar-se autoridades na área dos transportes. E, portanto,
E essa modalidade que eu votei contra, porque de facto não permitia, havia uma cláusula lá que não permitia a operação do próprio município na matéria dos transportes, e o que me levou foi por isso que a CDU votou contra essa modalidade, porque entendemos na altura, e isto era uma medida, uma legislação que abarcava o território todo, entendemos na altura que o que estava em causa era criar uma estrutura, a possibilidade de uma estrutura, mesmo a nível europeu, aberto à Europa, para a área dos transportes. Ora, sabemos que isto traz implicitamente, logo, é o monopólio do transporte por quem, muito mais superior até da própria capacidade financeira do país, ou empresarial, e portanto isto foi uma forma de poder abrir os transportes públicos a quem estivesse interessado em investir, portanto, à iniciativa privada. E isso para nós foi claro e continua a ser claro, aliás, porque mesmo com a transformação que houve, foi apresentado agora um novo plano de transportes pelo município, que se esforça dentro desta linha, porque está também dentro da linha ideológica do Partido Socialista, como sabe-se que tem uma linha de atuação muito, muito larga, muito, tanto anda quase pelo neoliberalismo, como vem cá para baixo de vez em quando para arraias ou para as bordas do socialismo, enfim. Portanto, o leque de funcionamento é muito abrangente, mais para cima do que para baixo, e neste caso concreto optou por uma solução, não foi a única, há outras soluções, nomeadamente, por exemplo, do crematório, e nós sabemos em que pé que está o crematório, que também foi sempre uma nossa reivindicação, e neste momento ainda não o temos, e já lá vão quantos anos, desde que foi decidido construir. Porquê? Porque optaram por uma iniciativa privada. E porque é o natural, está um bocado na massa do sangue. E, portanto, essa matéria dos transportes, o plano que foi apresentado já trazia algumas novidades que me parece que não posso dizer que o plano de transportes não serve ou que é mau. Parece que não é eficaz, porque está sempre balizado nesta questão da rentabilidade. E que vai exigir das duas uma. Ou o município criava mecanismos, que estava dentro da CIM, e estando dentro da CIM, fazendo parte de uma CIM, que foi uma criação um pouco para colmatar, ou pelo menos para fazer esquecer a necessidade de uma regionalização eficaz no país, criaram-se esse tipo de conjuntos de municípios, neste caso concreto, e eu penso que fazia sentido pensar também num nível de transportes na base de uma abrangência aqui territorial que nos identifica um pouco. Portanto, e acima é um pouco isso, como já foi a AMAV em determinados momentos. Não parece que seja isso que esteja para já de imediato. Há uma intenção no estado de imediato, mas não parece que vá resolver de imediato as questões que são importantes. Porque Guimarães é mais disperso do que Braga. As necessidades de Braga, a nível de transporte, são diferentes das de Guimarães. Portanto, não há aqui coincidência das necessidades, não são idênticas. Portanto, nós temos que perceber também que o nosso território é um bocado diferente do território que nos está mais próximo, que é Braga. E tentar encontrar um ponto de realização igual seria um erro. Portanto, agora, temos é que tentar garantir, nesta estrutura alargada, garantir as nossas necessidades, e cada um dos concelhos irá tentar garantir as suas, não é? Mas que Guimarães saiba, pelo menos, salvaguardar os interesses daquilo que é a sua necessidade. Penso que isso é possível, mesmo neste quadro que decidiram seguir. É possível criar condições para que, de facto, o concelho seja coberto de transportes capazes de fazer com que as pessoas deixem o seu automóvel em casa, ou que não tenham necessidade de automóvel, porque há muita gente que, mesmo que queira deixar o automóvel, não tem tão pouca capacidade de ter um automóvel. Portanto, também há aqui esta realidade que nós sabemos que é uma realidade que não é propriamente novidade para todos. Antes de a nossa conversa entrar noutras áreas, continuando a falar da mobilidade, a questão da TAP, como é que vê este problema que, nesta altura, o governo, os portugueses, diria, têm em mãos? Vai lá ver, a TAP é conhecida a posição do Partido Comunista em relação à TAP. Se o governo tem que investir, e fala-se de imediato, 1.200 milhões e 200 mil. 1.200 milhões. 1.200 milhões de euros na TAP é muito dinheiro,
E, portanto, se o governo tem que investir para manter a TAP, como tem sido feito, são públicos os pedidos de auxílio por parte dos gestores da TAP. Se há necessidade do governo investir na TAP, faz todo sentido que o governo possa também mandar na TAP. Possa ter uma participação maior na TAP, porque o dinheiro é dos portugueses, e se nós vamos manter uma transportadora aérea do país, que chama-se uma transportadora de bandeira, não é? E faz sentido, porque primeiro é assim, Portugal tem, historicamente, uma relação com países dispersos do nosso território e até do continente. Nós temos umas boas relações com o Brasil, por razões históricas, temos umas boas relações com Angola, temos com Moçambique, com a Guiné, com Cabo Verde, ou seja, com Timor. Portanto, faz sentido que Portugal tenha ou possa ou queira ter alguma capacidade de solucionar os problemas de mobilidade com estes territórios que nos dizem muito. Agora, eu não sei se Portugal terá condições de manter a TAP conforme ela está neste momento, porque a TAP foi configurada numa lógica que não é propriamente a lógica nacional. É uma lógica empresarial e que quem a detém neste momento não está muito preocupado, talvez não estará muito preocupado com outras preocupações como nós temos. Agora, o Partido Comunista o que diz é que se de facto a TAP é para manter e se há que necessidade de investir na TAP, tem que se alterar a forma de gestão da TAP. E, portanto, a TAP, ao ter que ser financiada pelo Estado português, na nossa perspectiva, devia passar ou a ter, pelo menos, algum controle por parte do governo português na sua gestão. A diferença é só essa. Quanto às respostas... É uma pequena diferença, mas que a TAP já foi privatizada, já foi nacionalizada, não é? Portanto, depois houve um processo de privatização, portanto é voltar um bocado à situação, embora não me parece até que pela nota que seja um controle total, mas será um controle dentro daquilo que há necessidade do país, e faz todo sentido. Estamos a falar de uma verba bastante significativa, não é? Sim. E que não será, e não ficará por aqui, e que não ficará por aqui. Certamente. Turcato, relativamente às respostas do governo à pandemia, aos empresários, ao apoio à economia, as respostas que foram dadas durante este período e anunciadas para os próximos tempos serão suficientes para evitar uma hecatombe da nossa economia este ano? E essa é uma pergunta, isso é uma incógnita, não é? Porque nós não sabemos, primeiro não sabemos exatamente o tempo que vai demorar. Não sabemos se, por exemplo, se isto confinar, se nós neste momento dissermos que a pandemia nos vai estar aqui a perturbar durante um mês ou dois, naturalmente que vai haver um grande rombo na produção, no consumo, enfim, é uma série de elementos que nos fazem ter uma leitura muito negra e bastante negra de um futuro muito próximo. E isso, penso que para quem seja mais ou menos consciente, tenha noção disso. Agora, o que me parece é que as medidas, o governo tentou segurar o mais possível as medidas, mas isso não impediu. Neste momento, a realidade do mundo empresarial, pelo menos do mundo do trabalho, é esta: 800 mil trabalhadores em layoff. E desde março até agora, há cerca de 100 e tal mil desempregados. Para além do layoff, há 100 e tal mil desempregados. Uma média, feita as contas, é uma média de 1.600 desempregados por dia. Ora, nós estamos aqui perante uma realidade muito, muito negra, porque o próprio layoff, que salva as empresas, mas está a prejudicar bastante os trabalhadores, porque sabemos que há uma quebra enorme, bastante significativa, porque se em algumas regiões isso poderá ter menos significado, pelo menos aqui no Norte, ou pelo menos em Guimarães, um layoff representa muito para quem tem salários reduzidos. Para as empresas, também uma parte do salário é pago pelas empresas que não estão em atividade. Que não estão, algumas aparentemente em atividade. E nós temos que ser francos nisto, porque assim, a layoff é um mecanismo que foi colocado nas mãos dos empresários. E quem controla o layoff são os empresários. Porque a ACT, a maior parte das vezes, está ausente dessa fiscalização. E sabemos, e o Eliseu com certeza também saberá, que
o layoff não é cumprido, ou seja, a necessidade de cumprir o layoff depende de uma das partes. Geralmente o que está a passar no terreno é isto, e essa parte são os empresários. Eu li com muita atenção, até em relação a isso, eu li com muita atenção aquela introdução que fez no Mais Guimarães sobre a empresa Sampaio Faria. Penso que é Sampaio Faria. E li com muita atenção porque deduzi que tem proximidade com o patrão dessa empresa, com o empresário. Eu também conheço o empresário e, portanto, isto não tem nada a ver com não pessoalizo nada, conheço bem, até muito bem, o Sr. Adolfo, portanto, não tenho nada contra ele e não é isso que se trata. E vi que o Eliseu, tendo em conta o exemplo do Adolfo Sampaio, generalizou, digamos, um sentimento um pouco também porque conhece a pessoa e sabe que a pessoa, pronto, não merecia este destino, chamamos assim, mas nós também temos, os trabalhadores também tiveram este destino, mas que a pessoa que não merecia este destino e depois faz, digamos, generaliza a todos os empresários. E eu percebo esse sentimento, mas há empresários que estão a beneficiar com a crise e que estão a utilizar a crise e a layoff. Portanto, é injusto para estes empresários que se viram, de facto, incapacitados de resolver o problema, é injusto generalizar com todos os outros. Porque há muita gente, repare, há muitos contactos que se fazem no dia-a-dia, eu tenho pessoas ligadas digamos, ao meio financeiro também, e que tratam de contabilidades de empresas. Há empresas que nem querem faturar para não saírem do estatuto de layoff. Vamos ver. A realidade, não, as generalizações geralmente levam a isso, tá? Quer dizer, porque partimos do princípio que são todos iguais, não há. Não somos todos iguais, há diferenças e há quem em tempo de crise também se aproveite da crise para resolver o problema. Repare. Trocato Ribeiro, ontem, no PCP em Braga, portanto, lançaram realmente essa questão, uma crítica que é feita ao facto do layoff estar a ser, de certa forma, aproveitado pelos empresários, sobretudo de grandes empresas, para explorarem um pouco mais os trabalhadores durante este período. É esta a acusação que é feita na sede do PCP em Braga ontem. Pois é, porque assim, repara uma coisa, porque isto acaba por ser, eu conheço muitos empresários que, com muita qualidade e com muita responsabilidade e digamos, com muita sensibilidade para os problemas sociais dos seus trabalhadores. Eu conheço, como o Elis eu conheço, e essa parte eu concordo e na pessoa em apreço também concordo com a análise que faz. Também o conheço e essa proximidade permite-nos isso. Agora, há muita gente, e principalmente empresas grandes, nós se fizermos bem o cenário, é assim, repara uma coisa, eu tenho aqui um apanhado só de 2 ou 3 empresas. A LOAC teve 4 milhões de lucros o ano passado. Despediu, na pandemia agora, 250 trabalhadores. A PREC, 25 milhões. Em 3 anos, conseguiu 25 milhões, portanto 5 milhões, vamos fazer uma média, 5 milhões por ano. Despediu 500 trabalhadores. A Superboc, 50 milhões. 10% dos trabalhadores foram para a rua. A Douro Azul, que investiu 10 milhões na aquisição da Média Capital, despediu 500 trabalhadores. Repara-me, houve dinheiro para investir na Média Capital, que é este ano, como sabe, e teve a necessidade de mandar 500 trabalhadores para a rua. Ora, não estamos todos no mesmo diapasão, quer dizer, não estamos todos a seguir a mesma música, porque há sempre quem atue de forma livre e independentemente da crise ou da tragédia que se passa à sua volta. Portanto, há gente muito pouco solidária. Há gente que, de facto, tem que fechar porque não tem hipótese nenhuma. E é bom que se diga também que o Partido Comunista Português apresentou na Assembleia da República uma proposta para poder ajudar os empresários das micro, pequenas e médias empresas, e essa proposta foi votada contra, não passou, foi recusada, e teve os votos contra do PS e do PSD. Portanto, impediram que os micro, pequenos e médios empresários pudessem ter algum apoio para se poderem manter também, porque há pessoas, nós sabemos que há microempresas que funcionam no seu trabalho, como eu sou uma microempresa, nunca solicitei esse apoio, mas estou a dar só um exemplo, e o tecido empresarial português e também aqui vimaranense
é formado maioritariamente por estas pequenas, pelas micro, pequenas e médias empresas. Portanto, há muito pequeno empresário aí que tem dificuldades, mesmo pessoais. Isso, e como há trabalhadores também têm dificuldades. Quer dizer, vamos lá ver, nós estamos, muitos estão no mesmo barco, não estão todos, mas muitos estão no mesmo barco. Portanto, há situações em que podiam ser também resolvidos alguns problemas que não são. Não estou a pôr todos, eu não corro a esse, digamos, não os ponho todos no mesmo barco, porque a realidade mostra-nos coisas diferentes. E é das coisas diferentes que geralmente têm mais consequências também negativas, não é? Que é preciso ver que é isso mesmo. Quer dizer, quando alguém fecha, mas não tem necessidade de fechar, mas aproveita este momento que é mais fácil fechar, estão todos a fechar, estão todos em dificuldades, e é mais fácil passar essa mensagem, e tentam reestruturar a empresa de outra forma, portanto, para outro lado, independentemente do caos social que possam surgir ou que possam criar, e acho isso lamentável. Portanto, nós não podemos dizer bem desses. Não podemos. São pessoas pouco solidárias, olham só para os seus interesses, não querem saber o mundo em que vivem, porque é um erro. Porque nós, se vivemos mal, não há hipótese dessas pessoas, nem como dinheiro, poderem sobreviver. Porque é possível haver alguém sempre a consumir. Se não houver gente e hipótese de consumir, também não tem grande futuro. Esta semana também é notícia o veto do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a uma proposta de apoio aos sócios gerentes das pequenas empresas. Como é que o Turcato vê também esse veto? Eu penso que aí há outra, está implícita outra questão que parece que... E uma outra solução também. Há uma outra solução e o Presidente da República parece que quer procurar uma outra solução que aquela poderia eventualmente esbarrar... Eu falo do princípio e da demora na resposta aos sócios gerentes. Eu penso que a iniciativa era boa, não é? E a intenção era boa. Se de facto o que está em causa aqui é uma questão legal que poderia eventualmente criar alguns engulhos ao processo, pronto, vamos aguardar. Portanto, eu penso que, acima de tudo, vindo do Presidente, não seria de esperar alguma coisa que pudesse, neste momento, criar algum problema, pelo menos para resolver este problema, que é um problema que existe e que tem que ser apoiado. Eu tenho que aguardar, porque de facto, eu se falar agora, a situação é uma, teria que dizer que não concordava, que achava, portanto não tenho ainda os elementos todos, porque tudo indicia, porque sabemos isso, que a informação diz-nos isso, tudo indicia que a solução será outra. Será outra para resolver o mesmo problema. No entendimento do Turcato Ribeiro, as linhas de apoio que foram disponibilizadas às empresas foram suficientes? Funcionaram essas linhas de apoio? As empresas estão um pouco melhor agora, tendo beneficiado disso, ou não era a solução? A primeira questão, houve países que optaram, penso até que foi nos Estados Unidos da América, logo no início, que optaram por entregar o dinheiro às pessoas. Portanto, cada pessoa iria receber uma verba e depois isso é uma das soluções. O governo decidiu entregar dinheiro para que as empresas tivessem algum capital capaz de as manter, porque sabemos que mantendo o tecido empresarial é a forma de também manter os empregos. Estamos a passar um período excepcional e naturalmente o governo aí pretendeu manter, digamos, o tecido empresarial. Aparentemente a medida é boa. Agora, as consequências ou os frutos que essa medida teve, nós ainda como tu disse, ainda é muito cedo para percebermos isso, se de facto foi eficaz ou não. Porque sabemos que há situações diferentes, também é no todo que temos que avaliar e esperamos todos, e eu acredito que sim, de facto, que seja assim, que nem todos sejam aquela parte negativa que eu falei anteriormente. E, portanto, se for assim, e eu acredito que é assim, é capaz de haver algum apoio, e esse apoio pode ter sido significativo para as empresas, e pode ter sido bem aplicado. Se bem aplicado. Pode ter sido bem aplicado, é o que eu disse. Sim, mas temos alguma informação de que grande parte do montante não foi ainda colocado nas empresas, que as candidaturas também não foram apesar de muitas, uma pequena percentagem das empresas foi beneficiada desses apoios, e mesmo do montante que foi apresentado, só uma pequena parte é que de facto estará a chegar à economia. Nós temos conhecimento que, de facto, do ponto de vista burocrático, as coisas não funcionam ou não funcionaram, mas houve indicações que iria ser reposta
alguma agilização nesse processo. Mas, de facto, há queixas dessa burocracia toda. Não é? Eu, sinceramente, não estou dentro desse processo, não tive a oportunidade de me informar muito sobre isso, mas lembro-me dessas queixas, porque pela demora até. Agora, é evidente que também a demora, o processo administrativo em Portugal é moroso. E não só o processo administrativo, a justiça ainda é muito mais morosa do que o processo administrativo, e com consequências trágicas para muita gente. E neste caso concreto também a questão burocrática também conta muito. Embora eu penso que o nosso país, tem muita legislação, porque de facto a capacidade de contornar determinados problemas obriga quase sempre ao surgimento de uma nova lei, porque nós temos uma imaginação muito fértil, os portugueses têm uma imaginação muito fértil, e penso que essa imaginação, muito dela, está mais focada na possibilidade de contornar as leis. E, portanto, há muita legislação, as pessoas nem sempre dizem aquilo que querem com a verdade que está implícita nesse pedido, obriga a uma investigação do processo, enfim, há uma série de burocracia que uma prática tem determinado, ou obriga quase. Nós temos é que mudar também um pouco o comportamento em relação a esta matéria, porque de facto a máquina é mais burocrática, porque já nem sempre somos muito claros e objetivos, e para dizer até mais forte, sinceros, naquilo que pretendemos. E isso a máquina desconfia, que a máquina também já é desconfiar e desconfia. E em alguns casos até tem razão de desconfiar. Pois, acredito. Sabe que as garantias, muitas das vezes que hoje se pedem, não são as mesmas que se pedem em situação normal. E quando se agiliza o processo das garantias, e se percebe que há muita gente, lá está, que se tenta e eventualmente poderá, isto é uma hipótese, mas penso que a máquina está preparada para esse tipo de situação e que não abriu. Faz com que as coisas se mantenham na normalidade. Cria embaraço a quem precisa de facto, a quem precisa e quem está mesmo à espera desse investimento. Recuemos ao território de Guimarães. A crise, desculpa só uma coisa, a crise está-nos a obrigar a olhar para determinados problemas que eram diários e comuns e normais, a obrigar-nos a tentar mudar um bocado também o nosso comportamento, porque chegamos à conclusão que nós temos que mudar algumas coisas no nosso dia-a-dia, na nossa forma de atuar com A, B e C, com as instituições, enfim. Portanto, pode ser que isto também seja um exemplo, não é? Muitas das vezes, uma forma de nós mudar. Também é uma realidade diferente e sabemos que, enfim, somos muito mais frágeis do que aquilo que pensávamos há uns tempos atrás. Sabemos que isto é um pequeno vírus, veio trazer uma tragédia para o mundo inteiro. Isto é de uma fragilidade e cria-nos uma fragilidade, a todos nós, que eu penso que não vai, que vai ter uma consequência, e em muita gente vai ser também a mudança de comportamento. Espero eu, para melhor. Mudemos para melhor. Ricardo Ribeiro, relativamente à Câmara Municipal de Guimarães, como é que avalia o desempenho do município na resposta a esta pandemia? A Câmara Municipal de Guimarães, em relação ao desempenho que tem para esta crise, está dentro dos parâmetros daquilo que a maior parte das câmaras, independente depois da sua capacidade financeira ou não, porque também isto tem muita importância a nível territorial, porque sabemos que não houve grandes apoios extras governamentais para as câmaras para resolver o problema da pandemia. Portanto, as câmaras vivem com maior proximidade os dramas do dia-a-dia dos seus municípios. E, naturalmente, que a Câmara Municipal de Guimarães reforçou o seu apoio social, como era suposto reforçar, está no terreno a tentar resolver aqueles problemas que nem sempre são identificados, porque, de facto, esta crise provocou necessitados que não eram os do costume, portanto, veio alargar o leque de pessoas necessitadas para patamares sociais que até aqui não estavam abrangidos, nem tinham necessidade disto, e é uma realidade que nós também vemos aqui no nosso Conselho, sempre muito mais envergonhada essa necessidade do que aquela que existia, uma boa parte da que existia, não é? Porque nós sabemos isso, as pessoas têm vergonha às vezes de dizer que têm necessidade, e portanto, a Câmara tenta, e por aquilo que eu leio, não é? Eu não estou no terreno, mas a Câmara tenta chegar através dos
seus mecanismos sociais, através da Fraterna e Casfigas e por aí fora, tenta chegar, e depois também nas juntas de freguesia, que têm uma proximidade ainda maior, vão sinalizando aquilo que é necessário. A Câmara tenta fazer aquilo que está ao alcance da Câmara. São apoios sociais, tentar minimizar as coisas. Do ponto de vista do funcionamento também da própria Câmara, facilitou o trabalho o teletrabalho, portanto, há muita atividade na Câmara que pode ser feita por teletrabalho, impedindo ajuntamentos na própria Câmara dos seus funcionários também. Manteve os serviços, a maior parte dos serviços. Tenha surgido ultimamente alguns problemas com a recolha de lixo, mas a Câmara reportou para a Resi Norte, mas a nós não nos interessa que seja a Resi Norte ou o que é que seja, a Câmara é que tem que resolver. Portanto, é a Câmara que tem que, de facto, se há falha de recolha, eu na minha zona não sinto essa falha de recolha, mas tenho ouvido, e de facto é natural que haja noutros sítios. Portanto, é necessário estar atento a isso, porque o lixo, a recolha de lixo é muito importante. Lá está, um setor que não pode parar também, o setor do lixo. E que nós, quando assistimos hoje às comemorações e à entrega de medalhas, os trabalhadores do lixo, aqueles que não puderam também parar, os trabalhadores do lixo, os homens que tratam de jardins, enfim, todo o setor que pôde trabalhar e que se manteve a trabalhar, são homenageados nesta atribuição destas medalhas. Penso que foi a primeira vez que a atribuição das medalhas foi abrangente para o todo da sociedade, que geralmente distingue-se alguém, não é? Neste caso concreto distingue-se toda a sociedade que participou e que trabalhou para fazer tudo aquilo que era possível para que a crise pandémica, pelo menos, não fosse pior do que aquilo que podia ser. Deduzo que concorda com essa distinção. Como? Deduzo que concorda com essa distinção. Não, concordo, de facto, pela primeira vez ela, digamos, é coletiva. E esta coletiva, porque assim, não é possível ninguém fazer nada se não tiver apoio de ninguém, mesmo de um cozinheiro ou da mulher que está em casa e que o ajuda nas tarefas. Portanto, as coisas nunca são atos isolados, raras vezes são atos isolados. Portanto, quando se condecora alguém, e esse alguém teve uma série, muitas vezes até tem pessoas que trabalham com eles coletivamente e que ajudam a ter um percurso, e esse percurso depois é que, pronto, ele personifica esse percurso. Mas há uma pirâmide de gente, muitas vezes por trás e por baixo, que permitiram que isso fosse possível, esse trabalho fosse realizado. Portanto, acho que estas condecorações trazem um pouco isso à baila e, portanto, trazem a público a necessidade de homenagear gente que, em situação normal, seria esquecida. Portanto, a pandemia também trouxe-nos este olhar diferente para profissões, digamos, menos notadas, menos valorizadas. Muitas vezes são consideradas pela sociedade menores e que as pôs num patamar de, digamos, de uma necessidade enorme e que a sociedade, de facto, sente-se grata pela existência, pela sua manutenção e pela sua continuação por parte de quem tinha que o fazer. Portanto, esse trabalho ficou reconhecido, portanto, mereceu de mim também, e do PCP digamos, um sim positivo, naturalmente, não podia ser de outra forma. Relativamente, ou para além dos apoios sociais que a Câmara está a dar neste momento, no terreno, deu também durante este período de pandemia, no apoio às empresas que estão em maiores dificuldades de áreas mais sensíveis do Concelho de Guimarães, falo, por exemplo, do turismo, da restauração, da cultura. Como é que têm sido esses apoios do município? Há mais alguma coisa que a Câmara pudesse, na perspectiva do Dr. Cato Ribeiro, fazer? Eu penso que a Câmara Municipal está um bocado limitada em relação, por exemplo, porque também na parte por exemplo, quando fala na restauração, estamos a falar de micro, pequenas e médias empresas, ou micro e pequenas empresas, já nem entra nas médias, a maior parte delas aqui em Guimarães, e eu penso que também estão abrangidos por outros programas de apoio que não são propriamente os municipais. Mas falou na questão, e penso que os empresários têm a oportunidade de poderem ser apoiados por mecanismos governamentais, centrais, do que propriamente, que não é muito, a Câmara poderá, como se ouve, não é? Deixou de se pagar determinadas taxas da ocupação da esplanada, as esplanadas puderam ter o dobro do espaço de utilização para poderem, não o dobro de espaço de pessoas, mas pelo menos de uso,
e sem qualquer aumento de taxa, ou que não houve taxa, não há cobrança de taxa. Há uma série de taxas que a Câmara utiliza no uso do espaço público e para estas funções que a Câmara abdicou este ano, pelo menos durante os Até tempos. dezembro, sim, durante 10 meses da cobrança da taxa. Até, mas claro, se a pandemia continuar, isto é para continuar, mas teve um prazo que considerou razoável de isentar estes profissionais desta área. E penso que isso que é o que está ao alcance da Câmara Municipal assim de imediato. Há um setor que de facto é diferente, porque é um setor que depende muito e que dependia muito sempre do apoio municipal, que é a atividade cultural. A atividade cultural é uma atividade que é dependente, quer a nível central, quer a nível central governamental, da DEJAR, através da DEJAR, e da Câmara Municipal. Ora, a Câmara tem criado alguns mecanismos que me parecem bem, a nível cultural, para manter a capacidade, para manter a sobrevivência, para conseguir tentar com que os artistas que nós temos e que continuam e costumam atuar no nosso território, uma boa parte deles, mas não é só para isso, consigam ter alguma forma de se manterem para que num ano normal haja produção e continue a produção cultural que nós todos, aqueles pelo menos que assim o entendem, desejam. E, portanto, os mecanismos culturais parece-me que têm sido mais ou menos apoiados. Isso é bom. Isso é bom porque não há outra forma. Eles não têm outra hipótese de sobreviver. E, portanto, nessa área, parece-me que foi feito, pelo menos pelo que ouço de muitos intervenientes, e não estou a falar dos políticos nem dos municipais, mas dos próprios artistas, parece-me que esse apoio, portanto, não é o ideal, nunca é o ideal, mas é uma forma, pelo menos, de poder manter algum sustento, porque sabemos que é um setor também que é muito precário, ao contrário, por exemplo, do turístico, que aqui em Guimarães é capaz de não ter a precariedade que existe, por exemplo, no Algarve, sabemos que é sazonal e então as coisas funcionam de outra forma, mas tem mais precariedade a atividade cultural que é existente em Portugal, que nem é só em Guimarães, também existe, infelizmente, por todo o país. A atividade cultural é muito precária e é necessária essa ajuda. E a Câmara, neste ponto cultural, penso que está a fazer um trabalho que, pelo menos, vai dando alguma resposta a quem dela necessita. E isso parece-me bem. Relativamente aos apoios, e o Turcato falou por exemplo, da área da restauração, poderem aceder aos apoios governamentais, uma das críticas que é feita por este setor é o facto de terem sido obrigados pela legislação a encerrarem os seus espaços e depois beneficiarem dos mesmos apoios, das mesmas linhas de apoio de empresas que nunca chegaram a encerrar. Por exemplo, da indústria, há empresas que nunca encerraram e que puderam beneficiar dos mesmos apoios que empresas que, por decreto, tiveram que fechar as suas portas. Parece-lhe que podia ter havido aqui um mecanismo que tratasse de forma diferente empresas com realidades diferentes neste período? Coisas diferentes geralmente devem ser tratadas de forma diferente. Naturalmente defendemos essa diversidade, não é? Eu não sei concretamente, assim, em pormenor, os mecanismos que apoiam uma ou outra estrutura. Eu falei nessa porque, como sabia que havia uma forma de tentar colmatar problemas financeiros de outras empresas, achei que, e ao falar nisso, achei que o setor do turismo, sendo empresas, que teriam também a mesma possibilidade. Foi por isso que fiz a junção das duas coisas. E não sabia que havia essa diferenciação. Sei que de facto havia limitações, e houve limitações para uns e não houve para outros. Isso é verdade, e é um facto, e é uma questão que me coloca, pronto, e é uma boa questão que me está a colocar e que naturalmente iremos olhar, eu pelo menos irei olhar para isso de uma forma diferente. Até aqui não olhei com essa visão, e portanto, de facto é uma realidade completamente diferente, porque uns foram impedidos de trabalhar e outros não. E se os apoios são iguais, portanto, naturalmente que terá que haver aqui alguma correção. Faz parte, penso que faz parte também da própria parte de quem está no terreno, neste caso concreto os homens ligados homens ou mulheres ligados à hotelaria e ao turismo, fazerem valer as suas reivindicações nesse sentido. E penso que, e até a própria Câmara também aí pode fazer apoio, quando eu digo apoio, até forçar um pouco
o financiamento dessas entidades porque considerado justo. Agora, eu penso que nós estamos também hoje a viver um bocado, a nossa economia ficou muito dependente do turismo, de facto esse setor tem dado mostras que não tem capacidade de resistir porque é mais frágil também. E, portanto, não havendo turismo, nós não depende só dos portugueses o turismo, portanto o turismo português não é uma pequena parte em relação àquilo que nós já tínhamos, ao todo do turismo que tínhamos internacional, não? Nós acima de tudo vivemos já do turismo internacional e portanto esta crise veio cortar completamente um setor que estava em grande efervescência e que estava em ascensão e que de um momento para o outro cortou completamente as pernas ao turismo. Mas não foi só a nível local, foi também a nível nacional e foi a nível internacional. Está tudo parado, com medo de andar de avião, com medo de chegar a um sítio, a um destino, mesmo que possa andar de avião e ter que ficar lá confinado durante 15 ou 20 dias. Portanto, isto ainda não está a funcionar, digamos, daqui avança-se com algumas apalpadelas, tentando conhecer o terreno ainda. Há muito medo instalado e, portanto, naturalmente o turismo vai demorar muito tempo, embora, atenção, eu tenho ido, de vez em quando passo ali pela Praça Santiago e pela Oliveira e já se vê muita gente na rua e nas esplanadas. Portanto, parece-me que há um setor da população que está a perder um bocado o medo. Oxalá o faça com as condições sanitárias capazes de segurar a sua saúde e a dos outros e que o setor turismo, pelo menos a parte da restauração aqui da cidade de Guimarães, possa ter uma oportunidade de ir buscar algum rendimento que até aqui estava arredando. Temos agora os municípios... Acima de tudo, nós o que queremos é que volte à normalidade, não é? E esta normalidade vai durar muito tempo, infelizmente, penso eu, porque o medo está instalado. O medo está instalado numa boa parte das pessoas. Dizia que os territórios estão agora a concorrer pela população nacional, pelos portugueses, concorrem pela atração de pessoas. Guimarães deve fazer algo para atrair a população à cidade, atrair os cidadãos de outros concelhos vizinhos, de outros territórios próximos, para conseguir ultrapassar mais rapidamente esta questão. Relativamente à restauração, vou acrescentar que no dia 24 de junho almocei no Largo da Oliveira e conversei com alguns empresários da restauração e devo dizer que alguns, não da Oliveira, que também lá passaram, não serviram um almoço no dia 24 de junho. E isso deixou-me muito preocupado. Acredito que o Torquato também fique preocupado com esta... Não, é evidente que fico preocupado e até vou dizer uma coisa. Geralmente, raras vezes almoço fora, mas sou servido, geralmente, várias vezes também utilizo os restaurantes para poder almoçar. Portanto, não vou ao restaurante, mas o restaurante vem à minha casa. E, portanto, faço isso até com mais frequência, tendo em conta que, havendo possibilidade, ser um pouco solidário também com quem está no terreno e tem que haver também solidariedade daqueles que têm mais capacidades ou que têm oportunidades e possibilidades de poder fazer movimentar assim, pelo menos, este ramo que é importante e que muita gente depende dele. Portanto, não passa ao lado estas dificuldades destes operadores do turismo e da restauração. Mas a Câmara devia adotar agora uma estratégia de comunicação interna para todo o território português, para chamar... Isso é uma possibilidade, isso naturalmente será uma possibilidade, mas o Eliseu o Eliseu e todos nós devemos perceber que as câmaras hoje, e até o próprio país, têm uma grande dificuldade em assumir ajuntamentos, a possibilidade de ajuntamento, quando nós estamos a fazer uma campanha de turismo, e vamos imaginar assim um cenário, que a Câmara Municipal, isto é uma hipótese, que a Câmara Municipal faça um evento qualquer que junte aqui muita gente. E calha de haver um problema qualquer, porque o problema é este. Se correr tudo bem, pronto, esquece e acabou, não é? Ninguém fala mais disso. Mas se surgir um problema, em qualquer situação que possa ser promovida por A ou B, esse A ou B estará completamente tramado, e o termo é este, perante a opinião pública, porque é logo enxovalhado na praça pública, porque é que promoveu, porque é que fez, porque não sei. Portanto, isto é muito difícil,
promover o que quer que seja, que possa levar a mais gente a frequentar um espaço, é muito difícil. E o erro, e é um erro, quer dizer, eu penso que muita gente, muitos dirigentes políticos e responsáveis autárquicos, têm uma grande dificuldade em participar em coisas que possam eventualmente vir a correr mal. Quer dizer, percebe? Porque a situação é difícil de sustentar quando qualquer coisa corre mal. E anda muita gente à espera que corra mal para poder sair, para poder saltar. E, portanto, nesta situação que sabemos que existe alguma tensão, é difícil de atuar. Portanto, percebe-se eu percebo isso, percebo que possa haver um investimento que possa promover o nosso espaço territorial e que cada um possa fazer isso, mas parece-me que se arranjar uma iniciativa, porque é preciso haver uma iniciativa ou outra que possa chamar, não é? Eu não estava a sugerir que realizássemos uma noite branca ou algo do género. A minha intenção não... Não, isso estaria fora, penso que estaria fora de hipótese. Mas a promoção do que quer que seja, acho que ainda é cedo. Percebe? Quer dizer, nós temos que primeiro temos que descomprimir. Muita gente precisa descomprimir da tensão que foi sujeita nestes últimos tempos, para poder ter alguma maior racionalidade para perceber que nós não podemos... Primeiro é assim, há uma coisa, nós não podemos estar confinados muito tempo, porque vamos ter mais problemas, e até mentais, do que propriamente aquilo que seria de esperar. Portanto, a sociedade tem que começar a encontrar mecanismos para poder atuar e para poder intervir. Nós temos feito a parte que nos toca em relação a essa matéria, usando e utilizando as medidas de segurança. Vamos fazendo uma coisa ou outra, mesmo que simbólica, vamos participando, para dar sinais à sociedade que não estamos mortos, ninguém está morto, que estamos numa situação difícil e que é preciso criar condições para ultrapassar ou para viver nessa situação difícil. Porque mesmo na maior adversidade o ser humano adapta-se às coisas. Então nós temos que nos adaptar a esta realidade e tentar ultrapassá-la também para continuarmos com a nossa vida, porque nós não vamos para recuperar uma vida, não vamos tornar a vida de 2020 para viver de outra forma. O próximo ano que vier já é o 2021. O 2020 já praticamente vai passar. E vai passar na pandemia, mas nós vivemos. Respiramos, quer dizer, a nossa forma de estar na vida, não é? Pelo menos funcional, tem que se manter. E nós vamos ter que a manter. E a sanidade, também mental, é uma coisa importante para nos mantermos na vida. E é importante que nós também tenhamos capacidade de ultrapassar estas barreiras, criando-as, não pondo em perigo terceiros, mas começando a emergir. E é preciso emergir. Agora, essa forma de estar na vida, como sabe, uma boa parte da população não a entende, porque está com medo. E esse medo ainda está instalado. Só é possível isto voltar à normalidade quando uma boa parte ou a esmagadora maioria da população perder o medo. Enquanto o tiver, é muito difícil qualquer ação que possa alimentar o medo dessas pessoas. E é difícil qualquer decisão. E que não seja só em 2021. Não será, eu penso que não. Muito sinceramente, eu tenho a convicção, baseada só na minha convicção, e mais nada, não é? Mas eu penso que isto vai ser resolvido este ano ainda. Este ano e um ano que ainda vamos ter o Natal festejado e tudo, portanto não há... Eu penso que esta parte veio atrapalhar um bocado este aumento de infectados na Zona Sul, mas foi uma zona que também tinha sido, é o que eu disse no início, tinha sido poupada e que agora está a viver o seu momento mau. E também não é nada de descontrolado. Neste momento não parece que esteja nada descontrolado, Henrique. Espero bem que se mantenha. E portanto, vamos imaginar os cenários. Se nós tivéssemos a mesma situação que temos aqui no Norte, nós praticamente tínhamos ultrapassado já isso, não é? Porque o Norte, por alguns focos, vão surgir alguns focos, por exemplo, em lares de idosos, mas é onde é suposto aparecer. Porque o lar de idoso não está confinado, tem pessoas que vão lá, tem médicos, tem assistentes, tem uma série de gente que não vive lá e que vai lá, e quando vai lá, e vai de outro sítio qualquer, ou quando vai para outro lado qualquer, depois torna a ir para o lar. Claro, tudo contamina, o próprio familiar, enfim, há uma série de elementos que potenciam a possibilidade de infectar. Infelizmente só há um ou outro foco de doença em lares de idosos, surgiu também em reguengos, mas estão muito
concentrados. Não me parece que, e oxalá não se propague. Que assim seja. Que nos permita vir. Relativamente a 2021, será ano de eleições autárquicas em Guimarães. Mudemos agora um pouco a agulha e falemos de questões políticas. Há alguma movimentação já natural relacionada com a proximidade destas eleições? Temos, por exemplo, do lado do Partido Socialista, alguma divisão agora gerada pela questão da candidatura de Ricardo Costa à distrital do Partido Socialista, criou ali alguma divisão que é notória. Temos André Coelho Lima, que anunciou que não será candidato em 2021 às eleições. Acredito que possa, eventualmente, ainda não estar também definido o candidato da CDU nas próximas eleições autárquicas, embora, por exemplo, Mariana Silva esteja a ter algum destaque na sua prestação na Assembleia da República, como deputada dos Verdes. Portanto, uma leitura política do momento em que nos encontramos, quando estamos a 1 ano e 3 meses das próximas autárquicas. O que é que o Torquato Ribeiro tem a dizer? Em situações normais, naturalmente que nós já estaríamos mais avançados se preocupados com a questão autárquica, se não tivéssemos este problema que estamos a viver hoje. E penso que isto é abrangente, é para todos os partidos. Naturalmente que fica registada a posição do André Coelho Lima, quando veio dizer que não seria candidato em 2021. Que não seria candidato em 2021. E parece até que apresentou a possibilidade de dizer quem é que seria o próximo candidato. Eu penso que esta posição do PSD veio facilitar um pouco a crise que se passa neste momento, que é pública, pelo menos alguma crise que venha público, no Partido Socialista e na divisão que há no Partido Socialista. Porque, de facto, hoje já nota-se que não há unidade, não está unido o partido, por uma decisão que me parece que tomada por alguns elementos que não aceitaram decidiram não apoiar o vereador Ricardo Costa para a Federação Distrital do Partido Socialista. Eu também considero, eu já tive a oportunidade de manifestar também esta minha opinião a quem achei que devia dizer, que a posição local, o que seria normal, em situações normais, é que a posição local ou a posição do município apoiasse o Ricardo Costa e o assunto estava resolvido. Decidiram não o fazer e, portanto, criaram aqui uma divisão, porque sabemos que há quem apoie o Joaquim Barreto, que é de Cabeceiras de Basto, e há quem apoie o Ricardo Costa. Sendo estranho que o próprio Barreto tem apoio do Dr. Domingos Bragança, que é nada mais, nada menos que o presidente do vereador Ricardo Costa, da sua equipe municipal, e que não tem nada a ver com o Barreto de Cabeceira. Portanto, há aqui uma divisão que a pessoa normal, e aqui ponho-me numa situação normal num cidadão, que não entende muito bem. Eu não quero interferir, nem quero saber, nem tenho nada que interferir no funcionamento normal do Partido Socialista, portanto decidiram fazer isso, tudo bem, é legítimo e é democrático que o façam. Criaram foi uma divisão. De facto, o partido publicamente mostrou que está desunido. Se não fosse este facto, se mantesse, por acaso, considero que a palavra dada é a palavra que é mantida, da parte do André Coelho Lima, o PS teria dificuldades no próximo, poderia vir a ter dificuldades, não teria a passadeira vermelha que toda a gente supunha que poderia haver na nomeação ou na recandidatura do Dr. Domingos Bragança. Se mantiver esta desunião do Partido Socialista, já não haverá assim, a passadeira vermelha já terá algumas interrupções. E, portanto, sendo um candidato forte, como foi em 2017, seria uma situação difícil, poderia haver uma situação difícil para o Partido Socialista. Com este anúncio do André Coelho Lima dizendo que não se vai recandidatar, portanto, o PS ficou mais folgado, portanto, pode ter as crises que tiver, que será mais difícil não existir essa passadeira vermelha. Portanto, há aqui uma posição que veio facilitar o caminho do Partido Socialista. E não estou a pôr aqui em causa os candidatos, mas nós sabemos que no passado, pelo menos, e a análise que se faz em política é tendo em conta o passado. No passado,
sabemos que o último candidato mais forte do PSD foi o André Coelho Lima, portanto, seria o candidato que poderia ser o mais indicado para se recandidatar agora. Não sendo assim, a situação não será a mesma. Para a parte da CDU, nós ainda não decidimos, nem definimos qualquer candidato, não é? Estamos a sondar. É verdade que a Mariana Silva tem tido uma maior notoriedade, porque foi candidata não por Guimarães ou pelo Distrito de Braga, mas pelo Círculo de Lisboa, mas a Mariana Silva é do Partido Ecologista aos Verdes, portanto, às vezes as pessoas nem sempre percebem essa diferença, e, portanto, nós temos também a possibilidade de ter candidatos próprios no âmbito da CDU, e, portanto, mas está tudo, isto não se pode ignorar este percurso, que aliás a Mariana Silva teve um percurso notável na política, não é? Porque rapidamente chegou a um patamar bastante elevado da atividade política partidária, e portanto foi um elemento, e tem sido um elemento importante, porque a Mariana Silva é líder do grupo parlamentar da Assembleia Municipal da CDU, e portanto, e tem cumprido o seu papel, portanto vem às assembleias e participa nas assembleias, portanto não se ausentou, e portanto é um elemento que nós temos sempre em consideração, mas isso também será uma decisão do próprio Partido Ecologista aos Verdes e da Mariana, e portanto são elementos que estão na mesa, naturalmente, e que serão discutidos com calma e com a serenidade do costume, porque nós andamos na política, nós costumamos dizer, é assim, nós costumamos dizer, geralmente diz-se que são todos iguais, mas há partidos que têm mecanismos que torna esse pormenor um bocado difícil de entender como absoluto, porque nós temos nos próprios estatutos uma norma que faz com que não haja muito apetite para quem pensa que a política poderá ser uma forma de ganhar dinheiro. Nos estatutos do partido existe uma norma que diz que ninguém, no exercício das suas funções ou das funções para que foi eleito, poderá ser prejudicado ou beneficiado na função dessa atividade. O que é que quer dizer isto na prática? Quer dizer, por exemplo, vamos imaginar, eu tenho um rendimento de 1.000 euros por mês e vou desempenhar um cargo por eleição através do Partido Comunista ou da CDU, que, por exemplo, se ganha 2.000 euros. Aqueles 1.000 euros a mais não são meus, nem são para mim. Porque o meu ordenado são 1.000 euros. Portanto, eu vou ganhar 1.000 euros e os outros 1.000 euros vão para a organização partidária. Eu não vou ganhar mais dinheiro do que aquilo que ganhava na minha atividade profissional. E isto é sagrado. Se ganhasse 4.000 euros, se fosse ganhar 2.000, o partido teria que me dar o dinheiro que me faltava, que eu costumava receber durante o dia. Portanto, esta norma, que limita, digamos, aqueles mais golosos por dinheiro, faz com que haja aqui uma diferença na assunção de cargos. Portanto, ninguém vai na política, no Partido Comunista Português, ninguém vai para a política para enriquecer, porque não é possível. Estatutariamente, isso não é possível. Portanto, limita tudo. Portanto, não temos gente que possa vir dizer que ganhou dinheiro na política. Porque eu estou a dizer isto, porque ainda há pouco tempo, num comentário nas redes sociais, porque as redes sociais têm esta facilidade de estarem abertas a qualquer um, até só estar ali com o teclado, e sabe-se que se dizem muitas barbaridades. Coisas que derivam não pela má intenção, mas portanto é da ignorância. As pessoas, o que se nota, e nisto nas redes sociais também se nota, e é latente a ignorância, e a ignorância faz caminho e faz adeptos, infelizmente, mas é assim mesmo, porque é fácil de digerir a ignorância. E é muito mais fácil ser ignorante que propriamente estar a procurar as soluções dos problemas ou a verdade das coisas. Dá menos trabalho, diria. Hã? Dá menos trabalho ser ignorante. Dá menos trabalho, é muito mais fácil ser ignorante. E eu quero saber disso. E dizem e mandam uma pataquada para o ar. Portanto, há pouco tempo fui confrontado por alguém que fez um comentário que diz, pois, você anda na política, claro, vivo da política e claro, está assim. A pessoa, vai lá nunca. Eu fui vereador 7 anos, penso que 7 anos. E a única coisa que eu ganhava como vereador era a reunião de Câmara. E agora havia 2 reuniões de Câmara. Nas reuniões de Câmara ganha-se mais ou menos, grosso modo, 70 euros. Era 70 euros por reunião, portanto, por mês ganhava 140 euros. Com esse dinheiro, até ia diretamente para a organização de que eu fazia parte, eu até pessoalmente, mas isso, pronto, não conta, eu podia dar o dinheiro a quem eu quisesse, não é? Mas eu ganhava 140 euros. Se alguém pensa que é ganhar dinheiro 140 euros por mês,
pensa mal e, portanto, é ignorante. Ficou um bocado aborrecido quando eu disse que o que mais me chocava era a ignorância. Mas este recado foi para ele, mas é para muita gente que pensa que as pessoas estão com os mesmos objetivos na política e que estão com interesse. Não, eu ando na política e muita gente que eu conheço anda na política. E não é só para os meus camaradas, atenção. Há muita gente que eu conheço de outro leque partidário que anda na política, quer ter uma intervenção e porque pretende, com o seu contributo, mudar a sociedade por forma a que ela seja mais adequada àquilo que ela entende ser os valores que uma sociedade deve ter. E todos nós estamos na política, até prova em contrário, estamos com estes princípios. Depois vamos vendo um caso ao outro que, felizmente, são exceções. Porque o universo daquelas pessoas que são sinalizadas, muitas vezes que se abotoam daqui ou ali, ou que fazem com que a política lhes permita ter acesso a muita coisa do ponto de vista pessoal, que até de ganhos pessoais, são muito poucas pessoas. Há que fazer justiça nisso e não embarcar no populismo de pensar ou dizer que os políticos andam todos aqui por interesse. O meu único interesse é uma questão ideológica. E penso que uma boa parte desse interesse também faz parte dos meus adversários políticos. Quando há pouco mencionei Mariana Silva, foi por esse mesmo destaque que ela tem tido, quer pela sua presença na Assembleia da República, quer pela liderança na Assembleia Municipal. Mas o Turcato Ribeiro coloca a hipótese de ser candidato à Câmara Municipal em 2021. Não está, muito sinceramente, não há qualquer definição ainda sobre isso. Como calcula, eu, pela primeira vez, fui eu um protagonista, digamos, de uma não eleição de um vereador na CDU, e isso, por muito que possa passar despercebido, marca as pessoas. Portanto, eu não ignoro esse pormenor. É evidente que muita gente me conforta tentando dizer, não, pá, a questão das eleições foram muito fortes, pá, as candidaturas que estavam em presença mais fortes, de facto investiram muito, criaram uma mobilização em torno das próprias candidaturas que levaram à fuga de algumas coisas. Isto é uma verdade também, claro que eu aceito, também como uma das verdades, mas o que é certo é que eu também penso que há a possibilidade de tentar também levar aqui que alguém possa assumir essa responsabilidade que não tenha que ser eu. É uma das possibilidades que está em jogo. Há aqui uma certeza. O partido, aquilo que decidir, o que decidir será aceito. Quer dizer, eu aceitarei a posição, seja ela qual for, e portanto estou aqui para manter a minha militância. Se penso que poderá ser encontrada outra solução, ou que deverá ser encontrada outra solução. Mas não, quer dizer, eu não digo desta água não beberei, mas penso que seria bom que se tentasse encontrar uma outra solução, que não eu. Mas tem saudades, Turcato? Tenho saudades, porque nós habituámos-nos a um ritmo diferente daquele que estávamos habituados. E a atividade como vereador levou-me a ter que, digamos, despender muito tempo para essa atividade. Fazia questão de conhecer no terreno aquilo de que falava. Portanto, era aquilo que me dava garantia de poder falar com alguma autoridade perante os meus interlocutores, que são pessoas que eu considerava e, portanto, por essa consideração que tinha por eles, se os tinha que confrontar com alguma adversidade, essa adversidade tinha que ser garantida, ou seja, tinha que haver certezas naquilo. Foi um princípio que eu sempre utilizei enquanto vereador. Portanto, tive sempre esse cuidado de não ser fútil ou lá está, não ser ignorante na apresentação das matérias, que depois ser confrontado com uma outra verdade que devia ter a obrigação de conhecer e não lançar, digamos, anátema sobre uma atividade ou sobre um colega de vereação. E esse princípio manteve-se, até se teve atenção em eleições e na reunião de Câmara, até uma altura que eu confrontei um vereador do Partido Socialista sobre uma determinada matéria e, digamos, ele me confrontou até um bocado abespinhado e ficou um bocado incomodado com aquilo que eu lhe disse e até me disse que não acreditava que eu andasse a recolher informações assim na rua para vir ali trazer um caso. O que é certo é que o caso que passou ali, eu até fiquei um bocado na dúvida, porque será que eu disse aqui alguma inverdade e fico preocupado com isso, naturalmente. Mas o que é certo é que na reunião seguinte o vereador me pediu desculpa e que de facto não tinha conhecimento. Ele é que não tinha conhecimento daquilo que eu tinha dito. Mas era uma verdade, portanto existe isso e ele também teve
a hombridade e a dignidade de o dizer publicamente, e portanto ficou-lhe bem, e eu agradeço isso, e agradeço isso. Não, portanto, a forma de estar na política, da minha parte, obrigou a um empenhamento. Esse empenhamento levou a que também, lá está, tive uma pandemia, fez com que eu também atrasasse um pouco a minha atividade profissional e deixar de ter a mesma regularidade de funcionamento que teria. Portanto, quando deixei isso, também me custou tempo, custou-me um tempo a voltar à normalidade e procurar novamente a atividade de como a deixei, que é sempre impossível, porque tanto a idade também passa, as dificuldades físicas são mais difíceis, passando por Leonardo. Portanto, isto deixa marcas. Portanto, não parece que... Eu tenho saudades da atividade, como perguntou. Tenho, porque eu gostava. Quer dizer, eu andava também por gosto, também gostava dessa atividade. E penso, e assim, a análise que eu faço, e até em relação àquilo que eu ouço de alguns colegas meus, adversários, que eu também de vez em quando tenho conversas e conversamos informalmente, há grupos inorgânicos que não têm nada a ver com esquerda nem com direitas, que lutam pelos direitos digamos, de todos os cidadãos por igual e, portanto, naturalmente juntam-se, quando têm a oportunidade, juntam-se para reivindicar aquilo que acham que é justo numa sociedade, que nós estamos em pleno século XXI, e não faz qualquer sentido haver discriminação de raças e de credos, o que quer que seja. Não há necessidade nenhuma nem sentido em quem discrimina o ser humano por aquilo que são as suas opções pessoais. E, portanto, a raça, o próprio sexo, as apetências sexuais, isso não faz qualquer sentido e, portanto, hoje penso que a sociedade deve fazer todos os possíveis para que esse tipo de problema que possa surgir não seja considerado e, portanto, e lutar para que não aconteça e que sejam rejeitados pela própria sociedade no seu todo, que não sejam, digamos, valorizados. Os grupos que surgiram, e surgiram há bem pouco tempo, a vandalização de uma estátua do Padre António Vieira, isso é um fenómeno diferente. E é um fenómeno diferente porquê? Porque se está a tentar, eu já ouvi falar até alguém que é impossível nós higienizarmos a história. Ou seja, nós não vamos fazer agora, fazer de conta que houve todo um processo histórico, né, que nos trouxe até aqui, e esse processo histórico teve coisas boas e teve coisas más, mas nós não podemos ignorar a existência das coisas boas e das coisas más. Isto é um pé de igualdade no ponto de vista histórico. Geralmente, uma sociedade valoriza aquilo que é valorizar no tempo em que isso foi valorizado. E é preciso ter em conta isto, o tempo. Nós temos que nos rodear daquilo que existia na altura, qual era o pensamento geral da sociedade e da humanidade até, e perceber por que razão é que um determinado indivíduo, num determinado tempo, foi valorizado, num determinado contexto. Porquê? Porque esse tempo era esse tempo, e nós vivemos noutro tempo. Neste tempo que nós vivemos, que é muito mais atual, que já tem muito mais conhecimento do que aqueles que o viveram no outro tempo anterior, naturalmente que há coisas que nós hoje valorizamos e que na altura nem tampouco eram faladas. É um erro histórico, nós estamos a analisar a história com os olhos de hoje. A história tem que ser analisada devidamente com os olhos da época em que se passou aquilo. E só assim é que poderemos ser justos connosco também e com a história. E com aqueles que foram protagonistas dessa história. Se queremos ter a justiça. Procurar engulhos à luz de hoje, num determinado personagem que até foi valorizado, que foi um homem que teve uma série de discursos que foram considerados de uma humanidade sem paralelo. Tentar e buscar alguns elementos que possam pôr em causa isso à luz de hoje é um bocado difícil. Portanto, acho que é injusto e é incorreto do ponto de vista histórico. O Trocato Ribeiro vai à festa do Avante ou ainda é condicionada essa sua presença na festa do PCP? Olha, Eliseu, eu vou-lhe dizer uma coisa. Sobre essa pergunta, quero dizer-lhe que está demonstrado que não lê os meus artigos que eu publico no seu jornal. Primeira questão. E essa questão não é... Outro registro, portanto, gostava de ter a sua, não é de somente, está bem. opinião nesta é uma pequena farpa, só porque merece. Para estes ouvintes. Não o faria. É assim. O Partido Comunista tem a realização da Festa do Avante e que até aqui passava quase despercebida para muita sociedade e agora passou a ser muito importante. E o Partido Comunista decidiu que, havendo condições,
vai realizar a Festa do Avante. Está a fazer tudo aquilo que é possível para que a Festa do Avante, neste momento há muitas pessoas a trabalharem no espaço da Festa do Avante para que ela se realize. E se houver condições, e as condições são as condições que qualquer cidadão terá acesso em qualquer situação, seja onde for, na esplanada daqui, no campo dali, onde for, se houver essas condições, e não há aqui regime de exceção ao contrário que se pretende fazer passar, o Partido Comunista realiza a Festa do Avante. Se não houver condições, não realiza. Mas isso é mais que seguro. E há muita gente que pensa que os comunistas que são inconscientes ao ponto de pôr em causa ou pôr em perigo os seus próprios militantes. Isso é errado pensar nisso. Quem vai à Festa do Avante, há muita gente que vai à Festa do Avante sem ser militante do Partido Comunista. Mas a grande maioria, convenhamos, são militantes do Partido Comunista. E não me parece que nós sejamos interessados em fazer com que os nossos militantes tenham problemas de saúde. Portanto, há a garantia absoluta para quem está preocupado com a realização da Festa do Avante, se ela se realizar, e penso que poderá haver hipótese de se realizar, embora este surto a sul veio complicar um bocado isso, é verdade, é um elemento que não existia na altura, mas a Festa do Avante se realizar, só se realizará em condições de segurança, em condições de forma a manter a segurança. O figurino que eu conheço, que está previsto para a Festa do Avante, é completamente diferente daquele que existia. Aquilo que foi divulgado e que está a ser divulgado, é preciso ver que a Festa do Avante faz-se num território muito grande. E aquilo que foi divulgado é uma coisa completamente diferente daquela que todos nós que vamos lá, aqueles que vão lá, estão habituados a ver. Há muito menos espaços fechados, há muito menos áreas de confinamento que possa haver ali fora digamos, do ar puro, que essas partes estão a ser evitadas. Os próprios espetáculos, já não havia um espetáculo que é um palco que era o 1º de Maio, que era metido numa tenda, esse palco já não existe, ou não será assim se realizar. Agora, a Festa do Avante vai realizar-se, e o Partido Comunista também disse que digamos, as pessoas que poderiam participar, os artistas, seriam artistas nacionais. Se realizar, será bom também para esta camada da população, os artistas que estiveram arredados também da possibilidade de um rendimento, poderá ser também uma possibilidade de rendimento, portanto, a economia também poderá funcionar um bocado aí, mas isto sempre com um princípio que é importante para nós, que é a questão da preservação da segurança. Se houver condições de segurança, far-se-á a Festa do Avante, como se fez, e isto não tem a ver com o Partido Comunista, mas tem a ver com a CGTP, como se fez o 1º de Maio, e como sabe, não houve qualquer aumento de infectados com a realização do 1º de Maio. São coisas simbólicas. A Festa do Avante não será igual à que foi, ou à que era. Será uma Festa do Avante, pronto, será talvez um ato simbólico, mas será uma coisa diferente. E se far-se-á só se de facto houver condições. Se não houver, não se faz, não há problema nenhum. As pessoas têm que confiar em nós, nós temos dado passos seguros de que somos confiáveis, somos confiança. Nós somos pessoas responsáveis. Nós queremos o bem do nosso povo. E o nosso povo também há comunistas no nosso povo. Relativamente a essa questão, ficamos esclarecidos. Também quem não tenha lido o jornal já percebeu qual é a posição do Trocado Ribeiro, e foi esse o objetivo. Já está longa a nossa conversa de hoje. Para terminarmos esta conversa deste sábado, Trocado Ribeiro, quer deixar ficar aqui uma mensagem a quem nos vê nesta altura relativamente a esta pandemia, ao facto de muita coisa não ser como seria antes, como até aqui, como a Festa do Avante, por exemplo. O que é que apetece dizer ao Ricardo Ribeiro? Não, acima de tudo, eu primeiro agradeço a oportunidade que me deu de poder estar aqui nesta conversa, que parece-me que foi uma conversa interessante sobre vários temas, pronto, com alguma dispersão, mas é normal quando a informalidade assim o permite, e até acho que é mais agradável para quem nos está a ouvir. Gostaria de também, dentro deste confinamento, dizer que é normal que as pessoas, perante uma situação destas, apresentem medo e que tenham medo. O que é preciso é que nós tenhamos a capacidade de vencer o medo. O cidadão, ou o ser humano, tem essa particularidade. Ter medo, porque o medo representa alguma consciência da nossa parte em relação a determinadas matérias, e ainda por cima, perante este desconhecido, é normal ter-se medo, mas também é normal que nós tenhamos a capacidade de o vencer, tentando criar condições para podermos viver o mais normal possível, se é isso que nós podemos chamar a esta normalidade confinada.
Portanto, a mensagem que fica é que temos de ter os cuidados necessários para podermos sobreviver, para podermos tentar voltar à normalidade e, acima de tudo, fazer com que aquilo que foram conquistas civilizacionais e direitos que foram adquiridos e conquistados pelos trabalhadores portugueses, esta pandemia não faça com que esses direitos e essas conquistas sejam postas em causa para um futuro. Porque está demonstrado que uma sociedade onde haja uma boa distribuição de riqueza por quem nela trabalha e nela vive, é uma sociedade melhor e mais justa. E é isso que nós lutamos mesmo em tempo de epidemia. Lutamos por uma sociedade justa e, portanto, estão criadas condições para que nos mantenhamos na luta, numa luta mais limitada, mas não deixa de ser uma luta. É a luta possível. Muito obrigado, Torquato Ribeiro, pelo tempo que despendeu para a conversa desta noite. Um abraço. Virtual, neste caso. Foi mais um Em Casa à Conversa, desta vez com Torquato Ribeiro, ex-vereador da Câmara Municipal de Guimarães. Este programa regressa na próxima terça-feira, a partir das 21 horas, com mais convidados. Convido-os a subscreverem o nosso canal no YouTube, também a seguirem-nos na nossa página no Facebook e a atualidade vimaranense em maisguimarães.pt. Resta-nos agradecer-lhes o facto de terem estado por aí nesta edição do Em Casa à Conversa do Mais Guimarães. Bom fim de semana.